Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Que texto precioso! E o nosso tema é: tudo coopera para o bem. C.S. Lewis, no grande livro de fantasia O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, que se transformou também em filme, disse: o mal se transformará em bem quando Aslan apareça. Ao som do seu rugido, os sofrimentos desaparecerão. Quando descubra seus dentes, o inverno encontrará sua morte, e quando agite sua juba, teremos novamente primavera. O leão, na história de fantasia de C.S. Lewis, é aqui a representação de Jesus. E essa passagem desse livro diz: o mal se transformará em bem quando Aslan apareça. Quando ele agite sua juba, teremos novamente primavera. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Geralmente vemos esse texto dessa forma, como descreveu C.S. Lewis no seu livro de fantasia de forma poética. Deus, por seus desígnios soberanos, transformando o mal em bem. Como também disse John Stott, Deus é o único verdadeiro alquimista capaz de transformar o mal em bem. Não digo que essa seja uma visão equivocada desse versículo, mas acredito que, para nos ajudar a compreender melhor esse texto, seria bom que fizéssemos 4 perguntas. Primeiro, bem de quem? Segundo, o que é bem nesse texto? Terceiro, como coopera? Ou seja, como cooperam todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus? E quarta pergunta, o que significa tudo nesse texto? Bom, primeira pergunta, bem de quem? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. Bem, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. Bem de quem? Talvez possamos pensar que tudo o que acontece no mundo de alguma forma produzirá o bem para todas as pessoas, para toda a humanidade. De fato, acredito pessoalmente que qualquer pessoa que olhe com a perspectiva correta, inclusive os piores sofrimentos da sua vida, poderá encontrar o bem de Deus em qualquer circunstância. Mas o texto de Romanos é claro. O texto de Romanos é claro ao enfatizar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem a Cristo, daqueles que amam ao Senhor e são chamados por Ele. Isso está claro no versículo 28. Daqueles que são seus filhos, como diz o versículo 16, ou seja, daqueles que são salvos por Cristo, como diz o versículo 24. Então, é bem de pessoas bem específicas, dos verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros cristãos. Assim que você quer garantias de que tudo cooperará para o seu bem? É bastante simples. Ama a Deus de todo o seu coração, se entrega a Ele, segue a Cristo com todas as suas forças. Quer garantias de que tudo coopere para o seu bem? Como diz o texto? Muito simples. Ama a Deus de todo o seu coração. Se renda, se entregue totalmente a Cristo. Siga Ele com todas as suas forças. Segunda pergunta. O que é bem nesse texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é bem nesse texto? Talvez possamos pensar bem aqui como algo geral, como sendo qualquer coisa de valor positivo que ao final nos aconteça. Por exemplo, como a história de alguém que teve uma queda acidental, por exemplo, e quase praticamente não lhe aconteceu nada, mas que devido a essa queda foi ao médico e descobriu que tinha um câncer, por exemplo. Como se descobriu no início, por todos os exames que foram feitos, como se descobriu no início, pode ser tratado e curado. Alguém escuta uma história assim e pode dizer: uau, tudo coopera para o bem? Não? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa caiu, uma coisa ruim,
Mas, por causa disso, não teve nada, foi ao médico e descobriu que tinha um câncer. Bom, mas talvez possamos aqui então pensar o bem aqui dessa forma generalizada, não? Mas tem um perigo aí. Isso faria do bem algo muito relativo, ou seja, dependente da percepção de cada um de nós. E isso é perigoso. Temos o problema de pensar nos versículos de forma bastante isolada e muitas vezes nos perdemos nisso. Não podemos pensar o bem aqui olhando somente para o versículo 28. Temos que olhar para o contexto. O bem nesse texto é bastante objetivo e podemos verificá-lo no versículo, por exemplo, 29. Diz o texto, no versículo 29, que o bem supremo aí é ser feito conforme a imagem de Cristo. Porque diz o versículo 29, os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que Deus conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, essas mesmas pessoas, esses mesmos crentes, esses mesmos filhos de Deus salvos por Cristo, eleitos por Ele, o Senhor predestinou para que fossem transformados à imagem de seu Filho. Então, esse bem que Deus está produzindo é o bem supremo de que todas as pessoas, de todos esses crentes, sejam transformados à imagem de Cristo. Ou seja, qual a ideia? Deus está nos moldando por meio das circunstâncias de nossas vidas. Deus está nos moldando por meio das diferentes situações que vivemos, sejam boas ou ruins, sejam as piores, sejam as mais difíceis circunstâncias. Deus está nos moldando para que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Esse é o trabalho principal do Senhor. Esse é o seu trabalho e Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para esse bem supremo em nossa vida. Ou seja, de que sejamos mais semelhantes a seu Filho Jesus. Esse é o bem supremo que Deus está trabalhando em nossa vida. Esse é o bem pelo qual o Senhor está atuando em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, por meio das diferentes circunstâncias e situações da vida. Qual é esse bem supremo? De que sejamos transformados à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, que sejamos mais semelhantes a Ele. Esse é o maior bem que pode nos acontecer e é o bem pelo qual o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Muito bem? Vimos primeira pergunta, bem de quem? Segunda pergunta, o que é bem nesse texto? Terceira pergunta, o que significa tudo nesse texto? O que significa tudo nesse texto? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é tudo? O que são todas as coisas nesse texto? Bom, talvez possamos dizer que todas as coisas significam todas as coisas, ou tudo significa tudo. Ou seja, de fato, todas as coisas, desde as mais insignificantes circunstâncias da vida, até as coisas mais importantes, boas ou más que aconteçam. De fato, esse versículo é amplamente utilizado pela maioria dos crentes com essa perspectiva. Dizemos, nada é por acaso. E dessa forma, todas as circunstâncias da vida, boas ou más, ganham sentido segundo o desígnio soberano de Deus que está trabalhando para o nosso bem. Eu diria, e na verdade é o que creio, que isso é uma verdade. Deus é soberano e realmente não acredito em acasos, não existe acasos, exatamente tudo contribui para o nosso bem. Todas as coisas. Não existe acaso, não creio em acasos. Deus está trabalhando nas circunstâncias, não é? De nossas vidas e no mundo. Mas ainda assim, o que vemos no contexto desse texto? O que vemos no contexto desse texto é que todas as coisas aqui do versículo 28
é um resumo, na verdade, dos gemidos experimentados pela criação, por nós mesmos, os crentes, e pelo próprio Espírito Santo. O todas as coisas aqui é um resumo do texto, por assim dizer. Isso fica claro, por exemplo, quando notamos a estrutura progressiva do texto e a ideia do gemido em cada parte do texto. Olha só. Versículos 1 a 17, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 8 de Romanos. Dos versículos 1 a 17, temos Paulo falando sobre a vida em Cristo em geral. Como filhos de Deus, mediante o Espírito, vivemos a vida em Cristo. No versículo 18, temos uma declaração geral, ou uma verdade geral a respeito do que Paulo está falando. Vemos Paulo, a respeito do que Paulo está falando, vemos Paulo aqui dizendo como que, ânimo, vamos igreja, vamos irmãos, ânimo, suporta o sofrimento, porque os sofrimentos atuais não se comparam com a glória futura. Isso é a verdade geral que Paulo está aqui enfatizando. No versículo 18, vamos suportar os sofrimentos, vamos ter ânimo, porque os sofrimentos, as dificuldades, os problemas atuais não se comparam com a glória futura. E aí Paulo começa com a ideia do gemido. Dos versículos 19 a 22, vemos os sofrimentos de toda a criação. Paulo diz claramente, a criação geme. E está como com dores de parto, esperando para dar à luz. A criação geme, versículos 19 a 22. Aqui, os gemidos da criação, expressando os sofrimentos de toda a criação. Nos versículos 23 ao 25, vemos sobre os sofrimentos dos crentes. Paulo diz claramente que não só a criação geme, mas nós também gememos junto com a criação. Então, os sofrimentos dos crentes. E os versículos 26 a 27, Paulo segue com a ideia de gemido, dizendo que os gemidos do Espírito Santo estão em intercessão por nós. Ou seja, o Espírito Santo está em intercessão por nós, gemendo, com a ideia que o Espírito Santo está de alguma forma também sofrendo por nós, gemendo em intercessão por nós. A ideia de gemidos inexprimíveis, não é? Como que sussurrando em nosso favor. E aqui Paulo termina a ideia dos gemidos. Ainda com uma visão geral do capítulo 8, vemos dos versículos 28 a 30 uma primeira conclusão de Paulo. Todos os nossos sofrimentos, todo o sofrimento da criação e os próprios gemidos do Espírito Santo estão cooperando para o nosso bem. Estão contribuindo para o bem supremo de que cresçamos em semelhança a Jesus. Chegamos ao versículo que é nosso texto, é nosso versículo base, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo faz parte de uma primeira conclusão de Paulo daquilo que ele vem comentando dos versículos 1 ao 27. E qual é essa primeira conclusão que Paulo chega? Todos os nossos sofrimentos, todo o sofrimento da criação, os nossos próprios sofrimentos, ou seja, os nossos próprios gemidos e os próprios gemidos do Espírito Santo estão contribuindo, estão cooperando para o nosso bem. Então, o que são todas as coisas aqui no versículo 28? No contexto tem muito mais a ver com os sofrimentos e as circunstâncias difíceis, os gemidos pelos quais a criação e nós passamos. Todos esses gemidos, todos esses sofrimentos estão cooperando para o nosso bem. E os próprios gemidos do Espírito Santo em intercessão por nós, para finalizar, estão também contribuindo para o nosso bem supremo, o bem daqueles que são filhos de Deus, o bem supremo esse de que cresçamos em semelhança a Jesus. E para terminar essa visão geral do capítulo 8, vemos dos versículos 31 ao 39 uma segunda conclusão de Paulo. E qual é essa segunda conclusão? Se é assim, ou seja, se amamos o Senhor e seguimos a Ele, e todas as coisas estão contribuindo então para o nosso bem, inclusive todos os sofrimentos que passamos,
Bom, Deus está de nossa parte e não há quem ou que possa deter sua obra em nossas vidas. Ou seja, custe o que custar, Deus terminará o seu trabalho de nos moldar à imagem do seu Filho Jesus e nada, absolutamente nada, nenhum sofrimento, nenhuma circunstância difícil nos separará dele e do seu amor, nos apartará dele e do seu amor. Nós venceremos, somos mais que vencedores por meio de Cristo. Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive todos os sofrimentos que possamos viver. Todos os gemidos que possamos sentir. Todos os gemidos que a terra possa sentir, ou seja, todas as calamidades que a terra que a própria criação, todos os fenômenos da natureza que a própria criação sofre e nós sofremos com ela, também estão cooperando para o nosso bem, definitivamente todas as coisas. E quarta pergunta e última: como cooperam todas as coisas para o nosso bem? Bom, como cooperam todas essas coisas, inclusive os sofrimentos, para esse nosso bem supremo de sermos transformados à imagem do Filho de Deus, à imagem de Jesus? Creio aqui que não cooperam isoladamente, senão conjuntamente. Ou seja, não podemos ver as circunstâncias e sofrimentos de nossa vida de forma isolada. Como cooperam todas as coisas para o nosso bem? Quero dizer que não cooperam de forma isolada, senão de forma conjunta. Isso é um problema que temos, não é? Muitas vezes. A gente não tem a vista de drone, não é? Não temos uma visão do todo. Vemos somente o aqui e o agora e às vezes um pouco do passado, mas não temos a visão do futuro. Por isso mesmo não compreendemos e às vezes nos parece bastante difícil aceitar muitas coisas que acontecem em nossas vidas, na própria criação, na própria natureza, no próprio mundo. Necessitamos crer naquele que tem a visão do todo. Necessitamos crer naquele que tem a visão do passado, presente e futuro de uma só vez. Necessitamos fé. Necessitamos fé naquele que é soberano, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Necessitamos crer, necessitamos a fé naquele que diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Elas cooperam juntamente, não isoladamente. Não podemos ficar centrados em nós mesmos e num ponto específico. Temos que crer naquele que tem a visão do todo. Deixa-me dar um exemplo e vamos terminando. Quando estive no Chile, fui a uma universidade, a Universidade de Concepción, no Chile. E naquela universidade vi ali uma grande pintura numa parede, mas era enorme a pintura. A parede era muito grande e a pintura cobria toda a parede. Era uma pintura muito bonita e me chamou bastante atenção. Qual é o detalhe? O que tem a ver isso com o que estamos falando? O detalhe é que a maneira que nos aproximávamos, me aproximava da pintura, começava a ver alguns detalhes da pintura e quanto mais próximo, e quando estava ali de frente realmente para a parede, bem próximo, podia colocar a mão na parede e na pintura, via as pinceladas de diferentes cores e diferentes traços, não é? Mas ali bastante perto não conseguia ter a percepção e o que significava toda a imagem, toda a pintura de uma só vez. Ou seja, tão próximo da pintura não conseguia ter uma dimensão do que a pintura de fato significava e representava. Via pinceladas de cores diferentes. Aquilo formava parte de um todo
mas tão próximo, não podia saber e não podíamos identificar exatamente que todo era aquele. Mas à medida que eu ia me afastando, à medida que as pessoas, nós íamos nos afastando da pintura e a víamos de longe, tínhamos a visão do todo e podíamos compreender que aquela pincelada, aquela cor, todos os detalhes, eles faziam parte de um todo e tinham sentido dentro de um todo. Isoladamente não víamos sentido, mas dentro de um todo tinha bastante sentido, completava a pintura toda. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está pintando nossa vida. Nossa vida é como se fosse uma pintura. Nossa história é como se fosse uma pintura. Não podemos ver apenas traços e pinceladas isoladas. Temos que confiar naquele que tem a visão completa, a visão total de toda a pintura. Ele faz com que todos os detalhes, todas as coisas, todas as circunstâncias, inclusive os piores sofrimentos, cooperem para o nosso bem, o bem de que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Bem de quem? Dos autênticos, dos verdadeiros seguidores de Cristo. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele totalmente. O que é bem nesse texto? Não é qualquer bem. É o bem supremo. O bem supremo de se tornar semelhante a Jesus. Como diz o versículo 29, fomos predestinados para isso, fomos eleitos para isso, somos feitos filhos de Deus para esse propósito, sermos feitos à imagem, à semelhança de Jesus. E Deus está trabalhando para esse bem supremo. Esse é o bem com que Deus está fazendo que todas as coisas cooperem, inclusive os piores sofrimentos. O que significa todas as coisas nesse texto? Todas as coisas, especialmente os sofrimentos que padecemos no mundo, que não se comparam com a glória futura da semelhança a Jesus. Todas essas coisas, inclusive os piores sofrimentos, estão cooperando para o nosso bem. E como cooperam todas essas coisas para o nosso bem? Não cooperam isoladamente, senão conjuntamente. Como uma pintura que não pode ser vista ou percebida plenamente de perto, senão que como uma grande pintura, não? Que não pode ser percebida e compreendida muito de perto. Todas essas coisas cooperam conjuntamente, como uma grande pintura que precisa ser vista de certa distância, para que todas essas coisas sejam compreendidas perfeitamente. Às vezes não podemos ter essa visão, mas necessitamos crer naquele que tem essa visão do todo, naquele que está trabalhando conjuntamente, nosso Senhor Deus, soberano, todo-poderoso. Crê nele, deposita a tua fé nele, confia plenamente, porque não importa o que você esteja passando, Ele está trabalhando na sua vida como um todo, para levar você, se é que você se rendeu a Ele e se entregou a Ele plenamente, a se tornar mais semelhante a Jesus. Todas as coisas estão contribuindo para isso. Assim que muito ânimo, muita força e vamos adiante, crendo no Senhor, aquele que está trabalhando em nossa vida, fazendo com que todas as coisas estejam cooperando realmente para o nosso bem, esse bem de que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.